Eu queria dizer que essa é a 7ª entrevista de Paulo Miklos no Cine Vitor, nesses 10 anos de Cine Vitor, entendeu? Parabéns. Tá vendo? Olha que marca. Parabéns. Fantástica. Eu tô comemorando aqui. Começa agora mais um Cine Vitor, a gente vai falar de Homem Cordial. Falamos desse filme em 2019 em Gramado. Aliás, entrevistei os dois na pós-coletiva. E agora a gente está aqui no lançamento desse filme. Eu estava conversando com o Iberê, que vocês vão ver daqui a pouco a entrevista. E a gente estava falando muito desse tema que o filme passa em 2019 pra gente em Gramado e ele chega hoje aos cinemas em 2023, mas ele parece que está cada vez mais atual. Pelo tema, pelas questões que acontecem ali, da internet, do cancelamento, enfim, a questão das redes sociais, do julgamento hoje nas redes. Então, pra vocês, pra gente começar esse papo, como é que vocês enxergam o filme hoje, depois de tantos anos, digamos? Porque, assim, foi 2019, mas tem uma pandemia no meio. Então parece que passou muito mais tempo, assim. Como é que foi pra vocês esse processo todo também do filme, lá em 2019 e agora chegando em 2023, com essa questão mais atualizada, mas eu acho que ele vai se atualizar cada vez mais também, né? Para você ver como a gente demora para melhorar, né? Enquanto cidadão. O filme foi rodado em 2019, né? 2023, 18. E aí 2023 ele tá mais atual do que quando foi feito, cara. Como pode uma coisa dessa, né? Eu falo isso toda hora quando a gente vai conversar com jornalistas, que é o seguinte, eu gostaria muito de poder falar, olha, era assim na época, ou um dia foi assim. Não, isso acontece por aí, mas a gente quis retratar. Não. É um retrato fiel do que está acontecendo agora, lamentavelmente. É um filme que as pessoas têm que assistir, como o Paulo Miklos fala toda hora, tem que assistir na primeira semana, que senão corre o risco de você não ver o filme no cinema. E é um filme que é uma denúncia, é um dedo na cara, porque o Brasil tem que se reconhecer e ele tem que ser responsabilizado pelos seus atos. E esse filme vai mostrar muito isso. As pessoas têm que assistir O Homem Cordial. Paulo Miklos, melhor ator em Gramado com esse filme. Aliás, antes de voltar para o filme, eu queria dizer que essa é a 7ª entrevista de Paulo Miklos no Cine Vitor, nesses 10 anos de Cine Vitor, entendeu? Parabéns. Tá vendo? Olha que marca. Parabéns. Fantástica. Eu tô comemorando aqui. Tinha que ter um prêmiozinho, um troféu, qualquer coisa assim pra 7 ele. vezes Cine Vitor. Vou fazer um troféu na próxima, viu? Que eu acho que é em breve. Mas você vem de Gramado, naquele ano que 2019 foi o ano do Pacarrete. O Pacarrete levou tudo, um filme lindíssimo, claro, a gente ama esse filme também, Marcélia Cartacho, esplendorosa em tela, e você ganha melhor ator também, naquele ano que era um ano de uma competição muito forte lá de filmes, ganha trilha também o filme. Como é que você enxerga também hoje, nessa questão do filme 2019, 2018 vocês filmam, 19 é exibido, chega em 23, assim. O seu personagem também está cada vez mais atual, né? Esses acontecimentos aí que a gente vê acontecendo com ele na ficção, a gente vê muito na realidade também, e viu muito nesses últimos 4 anos também. Com certeza. O Aurélio, que é o meu personagem, né? Ele não se dá conta, ele não dá muita atenção ao que está acontecendo na internet, né? E eu acho que é uma coisa que a gente estava vivendo assim, e cada vez mais a gente está se dando conta do poder da internet, né? E no filme é uma coisa geracional também, né? Ele acha que aquilo não quer dizer nada e as pessoas à volta dele ficam dizendo, mas escuta, estão falando de você, aqui é perigoso, a gente tem que tomar uma atitude, a gente precisa responder, precisa pensar em alguma estratégia. Ele fala, deixa isso pra lá, isso não quer dizer nada, né? E aí ele sofre as consequências justamente, e a política do cancelamento, né? E viraliza aquilo, e aquilo acaba influindo diretamente na vida dele, né? E aí ele se dá conta disso aos poucos. Eu acho que a gente vive isso no mundo inteiro, não é no Brasil, né, que a gente está discutindo isso. Essa discussão é uma discussão atualíssima, a gente está falando sobre essas gigantes trilionárias, né, das tecnologias, né, das redes e tudo mais, né, e o interesse delas para que isso continue assim, porque tanto o que é
negativo quanto o que é positivo geram likes. E likes geram dinheiro vivo. Então é uma luta insana e é uma maluquice. A gente está no meio dessa discussão. Então o filme, essa é uma das coisas centrais do filme, por incrível que pareça. E num ponto ali atrás, com muita sensibilidade, Iberê e o Pablo, os roteiristas, desenharam esse personagem para mim, que foi um presente, que eu ganhei esse prêmio maravilhoso, né? O Kikito, é uma coisa assim que é uma alegria na vida inteira, né? E esse personagem é bacana porque ele me coloca num lugar de questionamento dos meus, né? Dos meus iguais, né? Da pessoa pública, dos roqueiros, do frontman, enfim, são tantas essas camadas, né? E é muito interessante porque essa desconexão desse personagem, né? E ele se vê obrigado e começa a sofrer as consequências, né? Ele vai perdendo os próprios privilégios, ele vai se vendo cada vez mais acuado e perseguido, e ele acaba vivendo aquilo que todo brasileiro vive no cotidiano, todo santo dia. Então é muito interessante o filme O Homem Cordial, não percam! Não percam. Taíde, você também marcou muito minha adolescência, MTV, acompanhavam muito, os clipes também, enfim, muito legal estar aqui reunido com vocês dois grandes nomes da música também e também do cinema agora. E, bom, a gente falando aí da questão das redes sociais, mas o filme também traz, né? O Paulo também traz muito bem essa questão de que todo brasileiro vive, todo mundo vive, né? Mas ele traz a questão do preconceito, do racismo, da desigualdade social, da injustiça também. Como é que você espera, ou como é que você deseja que esse filme também reverbere na vida das pessoas, né? Que ele chegue agora também para as pessoas, aí, O Homem Cordial? Olha, quem já passa por isso, por todas essas situações que você citou, vai dizer, olha, agora vocês estão sabendo o que a gente sente e o que a gente passa. É isso que acontece quando vocês estão no conforto da casa de vocês, quando vocês estão protegidos. Porque enquanto muitos ainda estão na tranquilidade, eles ainda estão no ponto de ônibus, andando alguns quilômetros para chegar no ponto de ônibus ou numa estação de trem, ainda vai às vezes andar ali 1 hora, sabe, mais de 1 hora para poder chegar em casa. Às vezes tem que descer no lugar e pegar um outro transporte, porque tem gente que mora muito longe e vem trabalhar no centro, vem trabalhar em lugares onde tem emprego para eles, onde tem oportunidade. E por outro lado tem aqueles que vão olhar e dizer, pô, eu já sabia que isso acontecia, também faço parte disso daí, mas eu tô com a vida confortável, né? Mas acima de tudo, o filme vai mostrar uma realidade que o brasileiro ou o Brasil faz questão de fingir que não enxerga, sabe? Então a minha esperança não, o fato que vai acontecer quando as pessoas assistirem O Homem Cordial é o Brasil de verdade. E é uma parte do Brasil, da verdade que o Brasil emite pra gente. Porque ainda tem outras verdades que eu tenho certeza absoluta que a arte vai acabar mostrando. E viva o cinema, né? Então, vamos encerrar aqui a entrevista. Paulo Miklos, por favor, faça o convite aí, 11 de maio, O Homem Cordial nos cinemas, por favor. Pode segurar, fica à vontade. 11 de maio, Paulo Miklos aqui e Taíde. Aqui também, assistam O Homem Cordial, um filme mais que necessário. Dia 11 de maio, agora no melhor cinema próximo de você. Não perca a chance de ver na primeira semana, nós esperamos por você. Beijos, depois vai lá na minha página me xingar. Xinga ele, hein? Ele que falou, xinga ele. Miklos Paulo, me xinga lá. Melhor você falar o que sabe antes que a coisa fique pior pra você. Já falei que não sei porra nenhuma desse moleque. Então, a sensação de lançar o filme agora, em 2023, é uma sensação de alívio, né, muito grande, porque ficar com o filme parado na prateleira é muito ruim, e uma sensação também de muita curiosidade para ver como é que ele vai bater no público, porque a impressão que a gente tem é que o filme está muito mais atual. Naquela época, a gente tinha a pretensão de botar uma lente de aumento sobre uma realidade que estava um pouco ali escondida, né? A ideia era fazer quase que uma premonição do que estava chegando. E passados esses 4 anos de governo Bolsonaro, isso que está no filme quase virou rotina. Virou praticamente um discurso institucional do Estado, né? Então, assim, chegou a esse nível. Então, exibir o filme hoje, nesse país que eu considero que um país pós-trauma, assim, um país que perdeu 700 mil pessoas com a Covid, um país que viveu com o governo passado, eu acho que a gente precisa revisitar esses lugares, essas feridas, sabe? Eu acho que a gente só viveu o governo Bolsonaro porque a gente não deu devida atenção ao período ditatorial que a gente viveu até o início ali dos anos 80. Então eu acho que
as sessões que a gente teve até agora, pude perceber que o público está mais aberto, está mais consciente, está mais, como é que eu posso dizer, sensível a esses temas que o filme traz. Então é uma sensação mesmo de alívio do filme estar saindo e muita expectativa para a resposta do público. Então, o Homem Cordial tem essa linguagem muito específica, né? A gente discutiu muito, principalmente eu, o Pablo Baião, diretor de fotografia, e a Maíra Carvalho, diretora de arte do filme. E também o Beto Burdi, que era o primeiro assistente de direção. A gente se reuniu dentro de um quarto, dentro de uma sala, e ficamos discutindo muito sobre o filme e que linguagem a gente poderia usar para contar essa história. Então, como é um filme que fala desse momento onde o fato pouco importa, o que importa mais são as versões do fato, né? É um universo da pós-verdade, das fake news e tal, a gente pensou em fazer um filme muito colorido, de muitas cores, de muitas tonalidades diferentes, né? Principalmente nessa noturna. O filme, 91% do filme é noturna e a gente tem um pouquinho de diurna que tem um tratamento completamente diferente. E como é que seria essa câmera, né? E a gente conversou muito sobre uma câmera que estaria observando, como se fosse um celular que está ali o tempo inteiro, grudada naquele protagonista, esse protagonista que tem um lugar de privilégio, que acha que o mundo gira em torno do seu umbigo. No começo do filme também é assim. Os outros personagens do filme, para existirem dentro do quadro, eles precisam orbitar em volta do nosso protagonista até um determinado momento, quando ele encontra a mãe do Matheus e ele se dá conta, cai a ficha para ele e para nós, de que existem outras pessoas vivendo um drama muito maior do que o dele. E aí, a partir daquele momento, a câmera, pela primeira vez, abandona o personagem do Aurélio e passa a ser um filme mais coral, um filme com mais personagens. E ele passa a ser mais um no meio daquele grupo bastante heterogêneo, né? Um artista, um jornalista homossexual, uma mulher negra, um homem negro da periferia. Então, esse grupo, tentando encontrar o menino, encontrar o Matheus, vai por essa jornada aí que eu não vou contar o final. Mas esse trabalho de câmera do Pablo é muito impressionante. O Pablo é um grande fotógrafo, mas sobretudo um grande câmera. O filme é todo operado na câmera no ombro e tem sequências, assim, planos sequências incríveis, de uma sensibilidade. Às vezes a gente estava filmando, o Pablo chegava para mim e falava assim: Iberê, se você der uma orientação para um ator, para ele, em vez de ir para a esquerda e para a direita, não me conta. Não me conta para eu errar, para eu descobrir durante o filme. Esse filme não é um filme que a gente tem que fazer tudo ensaiadinho, certinho. Ele tem que ter um frescor, uma linguagem que parece improviso, parece que a coisa está acontecendo ali e a gente está observando a coisa acontecer na hora. Então, às vezes o Paulo Miklos ia para a esquerda, ele achava que ia para a direita, e esse pequeno deslize dele, assim, até encontrar de novo o plano, gera essa sensação assim de que não é algo ensaiado. O elenco é algo que eu me orgulho muito das escolhas que eu fiz nesse filme. O Paulo Miklos, a gente pensou nele antes de começar a escrever o roteiro, né? Já pensamos nele desde o início, não pela coincidência dele ter 40 anos de estrada com os Titãs e tal, mas sobretudo pelo trabalho dele de ator mesmo. Assim, o Anísio do Invasor é uma grande influência, porque o Aurélio, o personagem do filme, ele precisava ser muito misterioso. Eu acho que o Paulo tem essa característica. Você não sabe se ele está falando a verdade, você não sabe se ele é inocente, se ele é culpado. Ele pode ser muito agressivo, ao mesmo tempo tem uma ironia e uma doçura também. Então o Paulo reúne tudo isso e além disso tem toda essa experiência que ele podia trazer para o filme, né? De alguém que viveu na pele ali, ser um grande astro do rock. Coisa que eu não sei os detalhes, não sei como é que isso acontece, né? Eu nunca vivi isso. E aí eu precisava juntar esse grupo todo, né? A gente tem ali Bruno Torres, Mauro Chames, Theo Werneck na banda, que é o primeiro núcleo do filme. E aí depois que o personagem do Paulo se distancia desse grupo, ele vai encontrando um pouco o passado dele. E outras pessoas que vão se agregando ao personagem do Bestia, né? Que é o Taíde. O Taíde, eu imaginei que o Taíde podia fazer um filme, nem sabia se ele já tinha experiência com cinema, mas ele já tinha uma experiência com cinema, com câmeras, com TV. E aí eu me reuni com o Taíde e eu falei, cara, que cara carismático, que voz, que presença. Eu preciso de alguém para equilibrar com o Paulo, que não fique abaixo ali, né, nessa disputa de tela. Então o Taíde entrou nesse momento. E aí tem Roberta Estrela Dalva, que também veio do Slam, o Thales Cabral, que também é músico. De repente eu me vi assim cercado de vários músicos, a MC Sofia, né? Então eu acho que esse encontro geracional, eu queria criar contrastes, né? Encontro geracional, encontros étnicos diferentes, o rock e o rap. Então isso tudo ali tá misturado. A Dandara, que vem lá de Recife, então a gente tem vários sotaques no filme. Eu acho que São Paulo é uma cidade que é muito formada por esse caldo cultural muito grande, né? Tem gente aqui de tudo quanto é lugar do país. Então
Eu acho que funcionou, eu acho que a gente tem um elenco muito diverso, muito potente. A Tamires Ohana, que faz a irmã do Matheus, é uma grande atriz também, que eu pretendo fazer vários filmes com ela. Tem o Felipe Kenji, enfim, Bidô Galvão, Murilo Grossi de Brasília. E foi uma mistura, Brasília e São Paulo. E é isso. Eu acho que quem vê vai sentir essa potência toda lá. Aí, moleque! O ladrão! Cadê meu irmão? Hoje vai sair alguém queimado.